Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tá? Bom, de antemão já peço desculpas, né? Porque é, aconteceu de que na semana passada, né, não pude dar aula para vocês, né? Meu filho nasceu, tá? Tá tudo bem com ele. Ele teve um probleminha lá de infecção, mas agora ele já tá bem, já tá em casa, tá tomando medicamento em casa, tá? E tá tudo certo, né? Fora aquela correriazinha mesmo de sempre, tá? Bom, é, espero que vocês também tenham ido bem na prova, né? E hoje eu vou estar debatendo um pouquinho com vocês, né? Sobre uma das neuroses, né? Vou estar debatendo com vocês sobre a histeria. E como a gente acabou ficando um pouco atrasado mesmo, né? E não falo isso que a gente ficou atrasado por conta da nossa última aula ou qualquer coisa parecida com isso, mas é mais por conta do, do Covid-19 mesmo, né? Eu vou tentar fazer umas aulas um pouco é, mais densas mesmo assim, né? Porque a gente tem bastante coisa para ver ainda, né? Dentro desse campo e a gente vai começar a ver as neuroses hoje, tá? Mas assim, aulas mais densas, mas também por conta disso, né? Também não serão aulas mais superficiais ou qualquer coisa parecida com isso, tá bom? Mas eu preciso assim, acho que avançar, né, nesse aspecto, tá? E eu já faço aqui um compromisso com vocês. Se acaso acabar o nosso segundo bimestre e eu não tiver terminado o meu conteúdo, podem me cobrar que eu continuarei as minhas aulas enviando para vocês, né? É, porque eu acho que isso vai ser mais importante, né? Né? Não vou também pegar e extrapolar, né, e correr com a matéria, porque eu também acho que isso não faz sentido. Mas acho que elas vão ficar um pouco mais densas, tá bom? Bom, explicado isso, então a gente vai entrar dentro do campo das neuroses, né? Vamos só lembrar de algumas pequenas coisinhas. De que toda neurose, né, se dá a partir de um conflito existente entre o eu e o isso. O eu, então, isso significa que o eu, é, ele acaba é, tendo que acionar, né, frente às pressões do isso, um mecanismo de defesa, né? E o mecanismo de defesa de toda neurose, sem exceção, tal como a gente já viu, é justamente o recalque. Tudo bem? Tá aqui não é segredo para ninguém, né? Não vou nem entrar em muitos detalhes agora em relação a tudo isso, porque isso é uma coisa que a gente já viu já, né? Um detalhe bem importante é de que quando o eu é, é de que quando o eu ele entra em conflito com isso vai fazer com que ele se aproxime muito mais do que do mundo externo, né, ou da realidade externa, ou das questões superegóicas, né, tá bom? Mas isso aqui é uma coisa é, que acaba acontecendo. Bom, então, isso aqui já é uma coisa que a gente já viu, né, indo um pouco mais na frente. Dentro do campo das neuroses, tá? A gente a gente tem, né, segundo a teoria, né, psicanalítica, nós vamos ter, né, representadas assim três maneiras, né, de estar subjetivando, né, as pessoas chamam isso de patologia, tá? Mas eu gosto de falar assim que são três maneiras da gente, né, exercer, né, da gente estar exprimindo, da gente estar expressando, né, a nossa subjetividade, tá bom? Então, assim, dentro da neurose, a gente vai ter a neurose histérica, né? Ou histeria, a neurose obsessiva compulsiva, né? E também, por fim, a neurose fóbica, também conhecida como fobias, tá? E assim, quando eu for falar para vocês sobre fobia, né, sobre as questões fóbicas,
E eu vou tentar trazer para vocês assim uma brevíssima reflexão também, né, sobre algumas coisas mais atuais, né, como os transtornos do pânico, né, as angústias e por aí vai, tá? Mas isso fica, né, para daqui a algumas aulas imperdível, viu, pessoal? Então, olha só. Então, né, o meu grande objetivo hoje é estar debatendo com vocês essa histeria, tá? Então, eu vou estar preparando a minha aula aqui agora com vocês, né, para a gente estar debatendo a histeria. E vocês vão ver como que a histeria vai ter tudo a ver, obviamente, porque é uma neurose, né, em relação à questão do conflito entre o eu e o isso, tá bom? Essa questão de conflito entre o eu e o isso, lá em cima visto, certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar, né? Acho que a gente tem muito a estar debatendo, tá? E eu vou enviar para vocês, né, um texto, quer dizer, eu já enviei para vocês, né? Quando vocês forem ver esse vídeo, né? Um texto que vai ser enviado, né, pelo Everton, tá bom? Agradeço você bastante, Everton, por estar fazendo essa ponte. E lá vocês vão estar se deparando um pouquinho com as histórias, né? Com a história mesmo da histeria, tá? Só que é importante eu falar isso para vocês, né? E eu vou falar assim, eu pergunto e já respondo, né? E eu vou falar para vocês. Sim, é muito importante falar para vocês, né, sobre a história da histeria, tá bom? Vocês vão ver que eu vou trazer algumas coisas a mais do texto, né? Algumas coisas que vai destoar um pouquinho do texto, mas eu acho que vale a pena também estar falando para vocês. Tudo bem? E depois a gente vai voltar nesse grande quadro aqui, né? De que a, de que a histeria é uma neurose, então ela vai se dar a partir do conflito entre o eu e o isso, vai se dar um mecanismo de defesa, né? Dela que vai ser o recalque, né? E o eu, né, entrando em conflito com isso, vai se aproximar muito mais de um mundo externo ou de uma realidade externa, tá? Logo vocês vão entender, né, o porquê, tá? Então vamos lá, então, sobre a neurose histérica ou histeria, tá? Eu gosto muito de um texto de um filósofo mesmo, né? Atualmente ele dá aula na PUC de São Paulo. Ele tem um texto bem bacana, cujo título é uma coisa mais ou menos assim: Histeria, dois pontos, né? Mãe do diabo e filha da psicanálise, que é bem isso mesmo, né? As histéricas eram muito confundidas mesmo, assim, né? As pessoas atribuíam para elas algumas questões relacionadas às possessões demoníacas, né? Umas coisas bem bizarras, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos aqui e vamos conversar um pouquinho sobre a neurose histérica ou histeria, tá bom? Eu gosto sempre, né, de estar começando a falar, né, a dar minha aula sobre histeria. Fica horrível essa letra. Deixa eu pegar esse melhor aqui. Gostaram, pessoal, né? Eu tô com um programinha novo aqui que eu baixei, né, para ajudar vocês mesmos, tá bom? Vamos lá. Bom, histeria, né? Bom, historicamente, tá? Eu queria trazer assim para vocês é, de que assim, ela já vinha sendo, né, um pouco explorada, tá bom? Então eu vou estar colocando aqui para vocês, né, um pouquinho sobre a história da histeria, né? Então assim, ela já vinha sendo explorada, né? Ela vem, inclusive, né, a gente tem vários relatos, né, gregos assim mesmo. E aí tem várias pessoas, né, que falam que ela vem do grego hystera, né, ou do grego hysteros, né? E assim, é, são palavras que vão estar formando uma outra palavra que a gente chama de útero, tá bom? E assim, uma coisa que os gregos estavam chegando na conclusão era de que o útero, né, o úteros, né, sempre buscava umidade, né? Então assim, vai ter muito, né, assim, tem muita coisa que a gente tem, né, da história. E aí a gente já vai perceber já algumas questões que permanecem até hoje, né? Por exemplo, se a histeria, né, ela, ela vem, né, de uma palavra que é istra, que é ísteros, que significa útero, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é de que
desde a Grécia Antiga, se tinha, né, essa questão de que a histeria era uma doença feminina, tá bom? Isso permanece. Isso tem muita coisa a ver, tá? Então, antes da gente começar, né, eu vou falar um pouquinho sobre a história. Eu só tenho um pequeno ponto a estar colocando aqui para vocês, que é assim: pensem, tá, de que como era a vida, né, das gregas, tá, naquele período. Vamos lembrar que, né, isso a gente viu quando a gente discutiu sobre a dimensão mito-poética e epopeica, de que simplesmente a gente tem que só poderia ser considerado cidadão grego os homens, né? Inclusive a gente debateu um pouquinho, né, sobre pederastia, né, sobre as questões não afetivas, né, que envolviam os gregos e por aí vai. Mas eu estou colocando aqui para vocês de que existe um plano, né, um plano muito interessante, se a gente for pensar, de que a histeria era uma doença feminina, tá bom? Mas vamos lá, né? Nós temos alguns relatos, né, assim, de alguns pensadores que acreditavam que, na verdade, o úteros, né, que vai estar formando um útero, era uma espécie de um bichinho, né, de um bichinho que odiava, assim, cheiros bons, né, e adorava cheiros ruins, né, cheiros de coisas apodrecendo. Então, um dos tratamentos que eles faziam era assim, né? Então, por um tempo, né, essa chave, eu vou tentar desenhar um corpo de uma mulher que vai, eu tenho certeza que não vai dar muito certo isso, né? Aqui é o corpo de uma mulher, tá? Aqui tá o braço, os braços curtos, né? Enfim, aqui tá uma sainha. Mas olha só, é, então, naquela época, né, então eles acreditavam que tinha um bichinho, né, que é o tal do Íceros, que ficava, né, que ficava dentro da mulher. O mais interessante é que esse bichinho ele conseguia, né, subir e descer, tá bom? E aí que tá, né? Quando esse bichinho subia muito, ficava muito perto da garganta, provocava, né, uma coisa que a gente chama de sensação áurea, que é aquela sensação de sufocamento em que a mulher não consegue nem engolir, não consegue nem respirar, né, direito, por aí vai. Então, quando a mulher estava com essa sensação áurea, né, essa sensação de sufocamento mesmo, eles pegavam e introduziam, né, na vagina da mulher um algodão com fezes de porco, urina de macaco, uma série de coisas assim, para que esse bichinho que estava aqui em cima agora, ele descesse, né? E a mesma maneira, né, assim, quando a mulher tinha muita cólica, tudo que era um grande mistério, né, sangrava e tudo mais, eles pegavam e introduziam, né, assim, um algodão com coisas bastante cheirosas na vagina da mulher para que o bichinho subisse. A questão era manter esse bichinho no equilíbrio aqui mesmo, tá bom? Mas, enfim, né, alguns detalhes, tá bom? Acho que deu para vocês entenderem, né? Meio bizarro essa história. Então, na antiguidade, era assim que eles tratavam, né, as mulheres, né, as histéricas. Na Idade Média, a coisa parece que piorou, né? Por quê? Já estava meio ruim, né? Aí não ficou muito bom. Tô brincando, né? Mas por quê? Porque basta a gente pensar que as histéricas eram confundidas com bruxas, né? Elas eram tidas como pessoas que foram possuídas, né? Umas coisas bem bizarras assim mesmo. E aí o tratamento era conversão, né? Era o exorcismo, né? E por aí vai, tá bom? Até porque a mulher também tinha uma outra característica, né? Ela começava a gritar, começava a falar alto, umas coisas assim. A gente vai ver um pouco dessa herança, né, no dito período moderno, tá? Bom, e aí começou a vir à tona, né, as grandes questões científicas também. E assim, eu vou ter que fazer uma pequena pausa nesse vídeo, tá? Só para vocês entenderem, porque eu só posso gravar vídeos de 15 minutos, né, pelo YouTube, tá? Já tá nos 14 e alguma coisinha. Deixa eu dar um, um pause e eu já continuo a aula.